Amados, a paz do Senhor, amém? Aproveitar que estamos de pé, vamos Abacuque 3, do verso 16 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou em podridão os meus ossos, estremeci dentro de mim, descansei eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que os destruirá. 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais vacas. 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. 19. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Pode sentar, irmãos. Na chegada aqui, eu já queria dar oportunidade para o pastor para continuar, né? A igreja está sedenta, com vontade. Vem, pastor. Não nos falte, pastor. Misericórdia, né? Precisamos tanto dele. Amém. Meus queridos, essa semana, né, tirei tempo para preparar uma palavra, e eu não consegui se arredar dessa palavra, como diz o mineiro. Buscava, por isso que quando é dado o tema, parece que facilita mais, né, João? A gente consegue sair, né? Sei lá. Meus queridos, Abacuque nos ensina muitas coisas, e eu vou buscar passar algumas ensinos aqui. No livro de Abacuque nos ensina a esperança, a fé, aguardar as promessas, aguardar o cumprimento da palavra. Ensina também nós a nos dar segurança, confiança em Deus, o juízo de Deus, a ira de Deus, também um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus que não falha, um Deus de disciplina. Nos ensina também a referenciar o Deus e a sua palavra. Ensina também a Abacuque aqui ter compaixão pelos irmãos. Ensina também nós a adoração. Mas enfim, louvar e se alegrar no meio da angústia. O tema do livro gira em torno disso. Louvar, né, e se alegrar no meio da angústia. Amém? Amém, né? Então tá bom. Existe um mito cristão, ou mitos cristãos, né? Que quando nós vamos para Cristo, parece que é ensinado em alguns lugares, aqui acho que não, aqui não. É ensinado em alguns lugares que seus problemas acabam. Mas isso não é verdade, amados. A verdade é que o princípio básico nosso é resolvido. O relacionamento de Deus, né, através de Jesus Cristo lá na cruz, é resolvido. Mas aí, após ser resolvido, vem a questão que vem os questionamentos. Os primeiros questionamentos por que as pessoas boas sofrem e as perversas prosperam? Por que Deus não responde a minha oração? O pastor falou sobre oração aqui. E nós vamos permear por esse rumo aí. E por quê? Muitos porquê. Mas Abacuque, ele não era esse tipo de crente. Abacuque, quando vai dissertando, narrando o teu livro, nós aprendemos lá que Abacuque, quando examina a terra de Judá, examina ali o cenário, podemos dizer assim, internacional, porque não foi só a nação, existiam as outras nações. Quando ele examina isso,
ele se encontrou numa luta, viu-se lutando com alguns problemas sérios. Porém, Abacuque, meus amados, porém ele faz a coisa certa. Ele levou os problemas dele a Deus. Essa é a nossa receita. Abacuque tinha um relacionamento muito sincero com Deus. Sabe por quê? Porque ele falava com Deus mesmo. E tinha liberdade de apresentar as suas preocupações, as suas pendengas, como diz os mineiros, diante de Deus. Mas o Deus não repreendia. Deus não repreendia Abacuque. Olha só no 1:2, Abacuque 1:2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutares? Até quando? E se você ler, Deus não repreende Abacuque por indagar isso. Ele vai responder, mas não por indagar, não por questionar. E do ponto de vista de Abacuque, parecia que Deus estava inerte, parado, não respondia. Porque no verso 3 e 4, do 3 e 4, narra bastante coisas que a nação de Judá passava. Diante de tanta violência, injustiça social, arrogância, opressão, extorsão, iniquidade, destruição, vergonha, contenda, litígio, tudo isso assolava a nação de Judá. Tudo isso. Ainda por cima, ele falava aqui, no 4, ele fala no 4, na primeira parte, por esta causa a lei se afrouxa. Quando estava ainda no preparo dessa mensagem, eu cheguei a pensar no nosso país, mas eu deixei para lá. Melhor não pensar. Então o Senhor revelou a Abacuque que tomaria providência. Abacuque estava clamando, mostrando para Deus os problemas de Judá. Até parece que Deus não sabia, né? E Deus revela para ele que tomaria providência. Levantaria uma nação chamada Babilônia, mais perversa para castigar Judá. Isso, mais perversa. E Judá, se Judá era perverso, com tudo isso, que alguns adjetivos que eu coloquei aqui, né, que está nos versículos, a nação de Judá era mais perversa ainda. E agora Deus revela para Abacuque: eu vou disciplinar o meu povo. Vou trazer uma nação mais perversa para disciplinar esse povo. E Abacuque fica perplexo. Mas ele tem uma garantia. A garantia que ele tem, que a justiça seria feita. Além de Deus trazer a nação de Judá para disciplinar, usar essa palavra que fica mais fácil, né? Disciplinar, mas é castigar mesmo, punir a nação de Judá, ela também seria punida. E Abacuque fala ainda que ele experimentou uma fé tranquila, de ver o que Deus ia fazer. Porque no 2:4, aqui no 2:4, na parte B, Deus diz para ele: o justo viverá pela fé. Isso deu para ele uma garantia: o justo viverá pela fé. Que lhe permitiu o quê? Louvar, descansar e adorar em Deus. Meus queridos, vivemos dias maus. Todo mundo fala isso, né? Mas a igreja às vezes não tem acreditado que nós estamos vivendo dias maus. Então vamos repetir: vivemos em dias maus. Por quê? Onde o sofrimento ocorre, tanto no justo como o injusto, quanto o ímpio. O mundanismo está
dentro da igreja, estão invertendo o cristianismo sadio, vamos dizer assim, por ideologia. Vimos uns vídeos que eu não vou entrar aqui no mérito, né? O pastor colocou no nosso grupo. Amados, então esses dias maus, onde a morte e a dor têm nos afligido constantemente, mas diante de todo mal, nós somos chamados a viver pela fé. Diante da crise, devemos humilhar diante da mão poderosa do Senhor. Então, o que vamos aprender nesses últimos versículos, que são só 3 capítulos, né? Nós lemos só os últimos versículos, é que o profeta Abacuque, né? Ele traz aqui, esse livro é inspirado na história dos atos de Deus para com Israel. Encontra cheio de regozijo para enfrentar uma guerra que viria ainda, futura, uma catástrofe, que era a invasão dos caldeus em Judá. Aí ele usa, no 18 ele usa, qual o título que eu vou colocar para essa mensagem: ainda que tudo que eu tenho seja tirado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Meus amados, estão preparados para exultar, para adorar a Deus diante do sofrimento? Ainda aqui. Então essa mensagem eu pretendo passar para os amados dentro do nosso tempo, que Deus nos ajude a compreender essa passagem e que ela sirva de inspiração. Amém? Bem, Abacuque levantou os principais eventos, né, os ocorridos que estavam relacionados à história de Israel, na palavra. E ele busca lá, né, na canção assim, lá em Êxodo, a abertura do Mar Vermelho, a aliança no Sinai, né, a conquista da terra prometida, a abertura do Rio Jordão, o sol e a lua pararam por ordem de Josué, poder de Deus, até que Israel tomasse posse daquela terra. Todos esses atos extraordinários de Deus, Abacuque relembra qual foi o impacto disso. Quando ele pensa na história, ele relembrar, recapitular a palavra. E isso que Deus tinha feito no passado. Aí nesse versículo que lemos, o primeiro, 3,16, ouvindo eu. Aí ele começa, esses atos salvadores de Deus, imediatamente ele tem umas reações. Que reações são essas? O corpo todo dele sentiu, porque ele narra os lábios até embaixo, até os joelhos, até os pés, a ponto de ele não ficar de pé, depois de ouvir a voz de Deus. Deus anunciou a ele a invasão dos caldeus contra o seu povo, e não só isso, mas também que depois haveria de punir a própria nação da Babilônia. Quando ele revê isso aí, ele relembra, recapitula a história dos grandes feitos de Deus, tudo aquilo tem um efeito profundo em sua vida. Meus amados, esse tipo de reação é padrão bíblico. Quando nós vimos diante da majestade, da grandeza, da santidade de Deus, isso tem que acontecer conosco. Se isso nunca aconteceu contigo, meu querido, repense. Porque aqui ele narra que comoveu o seu íntimo, tremeu os seus lábios, bambeou os joelhos, perdeu a força. Essa semana aconteceu algo parecido comigo, já aconteceu em outras épocas, mas essa semana aconteceu, eu tive algo assim nesse sentido. Mas eu já quero pular para o final, eu fui consolado no final, eu senti uma paz tão grande.
Eu não vou narrar aqui os detalhes, mas eu senti, eu perdi a força. Deus maravilhoso. Tem vários exemplos. Por que é padrão bíblico? Porque quando Isaías teve aquela visão de Deus alto, sublime e trono, cercado de serafins diante da santidade de Deus, o que aconteceu com Isaías? Ele viu, né, os seus pecados e disse: ai de mim que estou perecendo. Também Daniel, Josué, Davi, Pedro, João na ilha de Pátimo, quando ele viu Cristo glorificado, caiu de joelho, quebrantado, humilhado diante de Deus. Isso é a reação que nós temos quando entramos em contato com a palavra, contato com Deus. Então, sabe, meus queridos, essa deveria ser a nossa reação diante da palavra do Senhor. Por quê? Por quê? Porque somos pecadores diante de um Deus santo. É isso. É um contraste. Você tem que sentir isso mesmo. Eis a pergunta para nós. Temos realmente reconhecido a nossa fragilidade, o nosso pecado diante de um Deus santo e poderoso? Temos tido um arrependimento sincero diante de Deus? Deus continua o mesmo, meu amado, o mesmo de Abacuque. É o mesmo Deus. Pois todo aquele que aproxima de Deus os teme e treme diante dele. Outra coisa que está nesse verso 16 também, que é importante para nós aprendermos, que não foi só a reação dele rever a história, não foi só a reação, não foi só o impacto daquilo. Ele tomou uma posição, meus queridos, uma posição. Ele sabe agora o que fazer. Sabe o que ele quer fazer, o que ele faz, o que ele fez? Ele descansou, esperou, confiou. Não adianta impactarmos com a palavra, com a presença, com a mensagem, se não tomarmos uma posição diante da palavra. Nada muda. Abacuque começa seu livro em crise, meus queridos. Como um questionador, como um questionamento a Deus. Por que Deus não ouve? Mas agora no final, depois de ter passado por aquele processo de questionamento e preocupação com o povo dele em si, agora a sua atitude é outra. E Deus dá a visão para ele, né, que ia julgar os caldeus depois de disciplinar o povo de Judá. E aí quando ele revê aquilo, e Deus mostra o poder dele na própria palavra, na própria história, que poderia salvar o povo. Quando ele revê a história, Deus pode salvar o povo. Deus pode salvar a minha nação. Isso foi maravilhoso para Abacuque. Só que Deus não arredou o castigo de Judá. A invasão dos caldeus era inevitável. Já pensou, amados? Você tem refrigério em Deus. Você sabe que Deus fez o que Deus pode fazer. Você ora. Deus não mudou a situação. Deus não mudou a situação ali no momento, né? Vai vir a invasão. Pelo menos naquele momento. E outra coisa que Abacuque sabia, que era o próprio Deus que estava fazendo aquilo. Não foi o diabo, foi o próprio Deus que mandou os diabos da Babilônia. A vara de Deus. Agora Abacuque tem muita clareza e certeza diante da resposta de Deus. Ele diz assim, no 2:20, né? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Eu sou Deus. Ainda pega do Salmo 11:4, né? Que os seus olhos estão atentos. Não passa nada despercebido por Deus. Nada.
e ele tem certeza da graça de Deus, certeza da glória de Deus, que Deus está no controle, está tudo dentro da sua soberania, pois Ele está sentado no trono e controla tudo, vê todas as coisas. Aí o Salmo 46, 10, na parte A diz: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Nos consola, né? Portanto, restava para Abacuque uma atitude: aguardar em silêncio aquele dia da angústia, onde seria castigado a própria nação que estava disciplinando Judá. Aguardar esse dia, aquele povo cruel, os caldeus. Mas ainda era coisa futura. Abacuque já tinha tomado a posição, uma atitude, né? Guardar em silêncio. Que transformação, meus queridos, da vida de um homem, de um profeta que começou questionando Deus, não por falta de fé, ele questionava Deus naquele momento, e ele olha para a palavra e vê: não, Deus é poderoso, Deus fez isso, Deus pode fazer. Aí agora ele descansa, porque sabia que Deus ia resolver aquela questão. Mas, meu querido, até quando, né? Ele fala assim: até quando eu clamarei tu, e não escutarás? Mas agora, terminando o livro, ele fala: vou esperar em silêncio, tranquilo, em paz. O tempo é de Deus, de fazer sua obra, Ele cumprirá a sua palavra. E o profeta continua, no meio daquela crise de dúvida que ele tinha. Agora eu posso confiar em Deus, diante da certeza que Deus havia de fazer. E ele passou da preocupação para o segundo estágio, de vigiar. Ele passa para o segundo estágio de vigiar. Diz lá no 2:1: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando ele for aquilo perguntado. Aí está agora vigilante. Nós podemos passar por essa experiência, diante da preocupação, e vigiar, ou seja, ficar atento com o que Deus vai dizer para você. E aí ele passa da preocupação para a vigilância e vai para a adoração. Agora eu adoro, eu descanso em Deus. O próprio Senhor declarou: o justo viverá pela fé. Isso confirmou no coração de Abacuque. Cale-se diante dele toda a terra. E o profeta declara sua plena confiança. O que viria a acontecer seria uma invasão de uma grande potência, né? Seria a grande potência mundial da época, né? A Babilônia, chamada nação terrível, amarga, violenta, idólatra, impetuosa, que varreria a nação de Judá sem piedade. Aí no verso 3:17, vemos que a ameaça era real e danosa. Era uma catástrofe, porque aqui fala que toda a colheita, todo o mantimento, todos os animais seriam arrasados, seria devastado. E contudo Abacuque chega no 18 e fala assim: ainda que não tenha nada visível que prove que o sol não voltará a brilhar, a minha esperança, a minha confiança está no Senhor. Por isso que aprendemos muito com Abacuque. A minha alegria está em Deus. Que maravilhoso, irmãos. Aí, se tirasse tudo de você, meu querido, tirasse tudo de você, ainda assim tu louvaria ao Senhor? Como Jó, por exemplo. Jó suportou momentos terríveis, sem que a sua adoração fosse abalada. Ainda assim você louvaria? É difícil você, irmãos, dizer essas coisas para quem
já perdeu o ente querido, ou tem passado por grandes dificuldades. Eu vejo a minha mãe, quando chega, o meu irmão faleceu no mês de agosto, quando vai chegando o mês de agosto, ela muda o semblante, entendeu? Eu busco falar de Deus todos os dias que estou com ela, e nesses dias, muito mais, fico vigiando mesmo. Não é fácil, mas Abacuque nos convida a descansar no Senhor, a louvar o Senhor em meio ao sofrimento. Ele ensina a tirar louvor nos meios das dificuldades. Abacuque está dizendo aqui, nesse verso 17, que tudo seria destruído, apropriado pelos inimigos, que os que não fossem mortos na época, que os judeus que escapassem, poderiam morrer. Eles certamente não teriam o que comer naquela terra, o rebanho seria devastado, os campos não produziriam alimentos também nem para o rebanho, nem tampouco para o povo de Judá. E os animais que eram, o templo também, seria paralisado, porque não teria animais para sacrifício. Tudo, a economia, um desastre. E tudo isso que Abacuque viu, desastre completo, devastação completa. E mesmo assim, ele fala, mesmo que passamos fome, peste, mesmo que as doenças, morte de muitos, aí ele diz, apesar do que isso vai acontecer, apesar do que os inimigos vão destruir toda a colheita, apesar que os inimigos vão tomar todo o nosso rebanho, apesar de que o nosso povo vai passar fome e necessidade, e os que não foram mortos na época, apesar de todas essas coisas acontecerem, ele declara, todavia eu me alegro no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Ele já confiava e se alegrava no Senhor no período da visão, no período do tempo que teve ali com Deus. Ele já se alegrava. E ele continuaria confiando mesmo depois dos acontecimentos. Esperar aqui as promessas de Deus, de maneira, aqui que o Abacuque traz para nós, porque sabe que Deus está no controle de tudo. É essa a questão para nós, é descansar, saber que Deus está no controle de tudo. O pastor falou aqui, nós oramos, mas está todo decretado. Oramos na vontade dEle, temos um relacionamento com Ele, através da oração, temos intimidade com Ele através da oração. E Abacuque sabia que Deus estava corrigindo o seu povo, por amor ao seu povo, e executando juízo contra a nação, usando a Babilônia, e depois que a Babilônia ia sofrer o próprio juízo. Deus é interessante que Ele usa a Babilônia como vara, e depois Ele quebra a própria vara. Esse é o nosso Deus. Aprender aqui com o profeta Abacuque, essa lição, ainda que venha piores desastres na nossa vida, seja o que for, ainda assim, nós devemos confiar no nosso Deus, descansar, regozijar no meio das tribulações, devemos alegrar no nosso íntimo, ter paz no coração. Entendemos qual é o propósito do mal, sofrimento, razão de qual muitos cristãos estão angustiados, deprimidos, sofridos, passando por muitas dificuldades. Isso está tudo acontecendo, e não se engane, não vai melhorar. Cada dia você ouve uma coisa mais ruim do que a outra, e assim vai. E Abacuque ensina-nos a confiar na palavra de Deus. Ele está no controle absoluto. Glória a Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele tem uma aliança com o teu povo, com a tua igreja, com os teus escolhidos.
Abacuque afirma sua confiança assim, no 19, né? O Senhor Deus é minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Eu não vou entrar aqui nas palavras, até mesmo pelo tempo, mas fica gostoso mexer nesse versículo aqui, né? É isso? Mas, meus amados, quando confiamos em Deus, confiamos em Ele, que Ele pode fazer. Eu não posso confiar nos meus braços, no que eu posso fazer, nos meus recursos. Quantas pessoas têm confiado nisso? Eu não posso confiar no meu emprego, não posso confiar na minha aposentadoria. Aposentado eu, sou aposentado, não posso confiar que o próximo pagamento virá. Eu não posso colocar minha confiança nisso. Eu não posso confiar, não posso deixar ou confiar na minha formação, no que eu sou formado, o que eu posso fazer. São tantas essas coisas que sutilmente nos traz essa falsa segurança, falsa confiança. Aí eu pergunto para você, pergunto para mim, para bater na parede, né? E voltar para os meus ouvidos. O que eu faria, ou o que você faria, se de repente perdesse tudo? Já voltou para os meus ouvidos, tá? E daí, se eu perder tudo? Abacuque falou isso. E daí? Por quê? Onde está a tua confiança? Está nesse governo aí? Que entrou ontem, vai sair amanhã? Quem é seu Deus, meu irmão? Deus é minha fortaleza, Ele é a fonte da minha confiança. Façamos como Abacuque, ainda que tudo que eu tenho seja tirado. Misericórdia. Ainda que tudo falhe, Deus ainda continua no controle. Quando Abacuque diz aqui ainda, no 3,19, me faz andar nas minhas alturas. Ele está dizendo aqui, alturas espirituais, eu andarei acima das aflições, das angústias, das dificuldades. É isso que ele está falando. Não podemos deixar também de citar a veracidade da palavra. Isso aqui se cumpriu, meus amados. Essas visões que Deus deu a Abacuque, por rever a história, isso tudo se cumpriu com exatidão. Você pode anotar, está em 2 Reis, capítulo 24 e 25. E tem um resumo em 2 Crônica 36, do 17 ao 20. Aconteceu com Judá. Judá foi levada pelos babilônios. Lá fala que foi levado os moços, as moças. Foi levado os idosos. Foi levado tudo. E os que escaparam da espada, os jovens que escaparam da espada, foi levado. Aconteceu algo que Jeremias já havia profetizado, né, pastor? Nem sei se Abacuque, pouco antes, né? Abacuque participou não, Jeremias, né? Deus disciplinou o seu povo no passado, sem contudo destruí-los. Ainda sobrou o remanescente. Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Deus usou os caldeus para disciplinar Judá. E também puniu os ímpios, porque Abacuque sabia que quando ele aprendeu da história, que Deus pune os ímpios, que puniu o Egito e várias nações, agora haveria de punir a Babilônia, e de fato também aconteceu. Só que ele sabia que Deus ia restaurar e trazer seu povo de volta. O povo de volta, o fato aconteceu no reinado de Ciro, rei da Pérsia, que libertou Israel para voltar para casa. Meus amados, podemos tirar lições aqui dessa mensagem. Primeiro, não existe nenhum, você pode pegar o crente
mais crente ou crentão, né? Ele pode passar por crise de fé. Ele pode passar por isso. Ele pode passar por crise de dúvida, de angústia, pois a jornada espiritual de Abacuque é semelhante à maioria dos cristãos. Quando passamos por momentos difíceis, precisamos se achegar a Deus, se achegar ao Senhor e compartilhar o nosso coração. As nossas inquietações, revelar, que nos revela através da Tua Palavra. Abacuque, com Abacuque precisamos buscar a palavra para enxergar, mais uma vez, recapitular, relembrar, rever, porque está tudo na palavra. Está passando por dificuldade, irmãos? Você vai encontrar saída aqui, ó. Você vai encontrar a saída na palavra que Deus vai falar com você. Mesmo você não lendo, aconteceu comigo essa semana, deitado, eu comecei a lembrar da palavra. Foi o que me consolou, aleluia. Porque eu relembrei o que está dentro da minha mente. Então, meus amados, buscar a vontade de Deus, buscar a palavra e ver como Ele é, como Ele age, isso nos traz para nós, vamos ver a nossa alegria renovada, a nossa confiança de volta. É no único Deus verdadeiro, quem realmente está no controle, não a nós. Abacuque passou por muitas angústias, mas ele termina assim: ainda que perdesse tudo, ainda que ele fosse perder, ainda que o povo de Deus fosse perder os teus tesouros mais preciosos, que de fato perdeu, né? Foi saqueado, né? Ele estaria confiante em Deus, tranquilo, esperando, manifestando uma alegria em Deus, em adoração. Outra lição também que podemos tirar, que as nossas orações fazem diferença. As nossas orações, dentro da vontade de Deus, ela faz diferença. Porque a vontade de Deus está na palavra. Ela faz diferença. Porque parecia que Abacuque questionava a Deus, queria entender os seus caminhos, mas Deus responde. E essa mensagem dessa noite, que eu estou para terminar, nos convoca a aproximar-se de Deus. Com reverência, temor, abrir o seu coração. E se você está passando por momentos de dúvida, meu amado, seja de medo, incertezas, onde as expectativas até são angustiantes, em relação a esse cenário econômico, cenário político. Essa instabilidade desse país. Até mesmo você está passando por crise no lar, com seu cônjuge, relacionamento com filhos. Eu te animo a confiar em Deus, adorá-lo com toda a tua força, com todo o teu ser. Faça como Abacuque, porque ainda que isso aconteça, ainda que venha essas dificuldades, essas angústias, ainda que falte o pão, ainda que falte a saúde, ainda que eu perca um ente querido, aí eu digo, aí possamos dizer, ainda que tudo seja tirado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, aleluia. Ainda que possamos nos alegrar, exultar o nosso Deus, o nosso Redentor e Salvador, aleluia. Deus é o responsável pela destruição do mal, também pela nossa salvação do seu povo. Ele marcha triunfantemente e destrói todo o mal. Meus amados, confia na palavra do nosso Deus, na mensagem que buscamos passar nesta noite.
Confia na palavra de Deus. Dele está no controle absoluto. Ele sabe todas as coisas. Ele não está alheio ao teu sofrimento. Ele tem uma aliança com o teu povo, com seus escolhidos, através de Jesus Cristo. Aquela nação de Judá foi punida pelos seus pecados. A vara Babilônia, pela vara Babilônia. Nós, os escolhidos de Deus, a sua igreja, fomos livres da punição eterna. Porque quem sofreu no nosso lugar foi o próprio Filho de Deus, que levou nossos pecados. A vara da ira de Deus caiu no lombo de Jesus pelos nossos pecados. E Cristo tem uma aliança com a tua igreja, através do seu sangue vertido naquela cruz. Aconteça o que acontecer, Ele salvará os seus, porque a história caminha para o fim, e Jesus haverá de triunfar, juntamente com a tua igreja, amém? Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe, não percamos a esperança, que sejamos firmes no Senhor, Deus da nossa salvação. Ele é a nossa fortaleza, ontem, hoje, para sempre. Que possamos tirar louvor no meio da dificuldade, amém?